Olá, boa noite. Meu nome é Camila, sou do Ministério Esperança de Israel e hoje a gente tem o nosso encontro aqui no Quinta com a Palavra para a gente conversar um pouco mais sobre o Sermão da Montanha, né? Com a temática hoje do Sermão da Montanha, o trecho que fala sobre o sal da terra e a luz do mundo. Essas duas passagens, o sal da terra, a luz do mundo, eles podem ser observadas no livro de Mateus, no capítulo 5, versículos 13 a 16, também foi relatado por Marcos, no seu capítulo 9, versículos 49 a 50, e Lucas também fez o seu relato, no capítulo 14, versículo 34 a 35. Eu vou fazer a breve leitura para você nessa noite da passagem como foi relatada por Mateus, e aí a gente vai fazer alguns comentários. Vamos lá? A passagem no livro de Mateus, repetindo capítulo 5, versículos 13 a 16, diz exatamente assim: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, e nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. E esse é o trecho que fala do sal da terra e luz do mundo. Nós que conhecemos o Senhor Jesus, nós que cremos na palavra da verdade e que aceitamos segui-lo e viver conforme a doutrina do Evangelho, nós somos reconhecidos e chamados muitas vezes pela palavra de Deus como discípulos de Jesus. E vivemos nessa coletiva, nessa grande família que se chama Igreja. E é por isso que o Senhor Jesus ele utiliza essas duas analogias para nos ensinar o nosso lugar de importância como discípulos e também o nosso papel, né? O sal, quando ele coloca, né, na analogia, ele não é apenas um tempero. Se a gente for pesquisar e buscar o que o sal é, ele não é apenas aquele tempero que dá um sabor ao alimento, mas ele também é um conservante tanto de temperatura quanto das propriedades de tudo aquilo que ele é utilizado. Por exemplo, nesse caso, um alimento. O sal, ele também é um condutor de energia. O sal, ele também é um desinfetante poderoso, entre outras aplicações que o sal tem na nossa vida quimicamente, né? E por isso que Jesus utiliza o sal como representação. Por isso que ele fala que nós somos o sal do mundo. Porque o nosso papel como discípulo é realmente tem essa gama de abrangência, né? Como discípulos, a gente tem essa observação e esse lugar de influência, né? De influenciar, de transformar e de multiplicar, muitas vezes também de desinfetar e resgatar, né, da decadência e da depreciação, que é justamente o papel que se faz, né, que o sal faz enquanto conservante, é impedir que algo decaia, que algo se deprecie, se deteriore. Refletindo no sal como as propriedades e o nosso papel enquanto sal do mundo, o recado é claro. Aquele que crê no Senhor Jesus tem que agir como quem crê no Senhor Jesus. Tem que viver como quem crê no Senhor Jesus. Tem que manifestar esse comportamento de que crê, falando, influenciando as pessoas, não pautado naquilo que pensa, nas próprias opiniões, nas próprias conclusões, mas sim pautado nos valores do Evangelho, temperando o seu redor. Já naquela segunda parte que a gente leu ali da declaração do livro de Mateus, vós sois a luz do mundo, relendo para a gente lembrar. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá a luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A luz primária, primordial do mundo é Jesus. É Jesus. E nós somos a secundária, porque pela presença dele em nós, pela presença do Espírito Santo em nós, nós somos as luzes secundárias. Então, assim,
Também numa metáfora, assim como o sol ele é para a lua, assim é Jesus para nós. Ele é a nossa fonte. E nós somos os refletores da luz dele. Por esse motivo, não tem como a gente estar em Jesus, apegado com Jesus e intimamente ligado a Jesus e não multiplicarmos a luz dele. Esse é o chamado do discípulo de Jesus. Assim como a palavra disse, né? Assim como a luz acesa, você não coloca ela embaixo da mesa, e sim sobre a mesa para iluminar o ambiente. E assim também, como a palavra disse, não tem como você ter uma cidade construída, né, sobre um monte, uma colina, e ela ser escondida. Ela está sobre a colina, não tem como. Então, quando a luz do Senhor Jesus, ela está verdadeiramente em nós, não é possível esconder. E o aprendizado que a gente pode refletir e observar disso são duas palavrinhas muito parecidas, mas disponibilidade e disposição. Disposição para doar a si mesmo, além de bem material, de recursos, mas de doar a si mesmo o seu tempo, o seu amor, o seu carinho, o seu zelo, o seu cuidado. Disposição para orar pelas pessoas, por todos aqueles que nós conhecemos, próximos ou não. Disposição para perdoar em todo o tempo. Disposição para pregar a palavra de Deus, para pregar os ensinamentos do Senhor, para pregar o Evangelho às criaturas. Disposição e disponibilidade para estar onde o Senhor precisa que nós estejamos para levar a luz. Disposição para permanecermos e resistirmos, mesmo quando as coisas não forem tão favoráveis assim, negando a nós mesmos muitas vezes. Disposição também para a gente entender que todos vivem segundo a carne, sem conhecer Jesus. O que eu quero dizer com isso? Seguindo os seus planos, as suas metas, os seus objetivos. Mas nós, que além de conhecedores, somos também discípulos de Jesus, ainda que a gente também tenha os nossos planos, as nossas metas, os nossos sonhos, essa não é a nossa prioridade. A nossa prioridade é ser luz. A nossa prioridade é ser sal. É nos colocar nesse lugar de disposição e disponibilidade para a execução do plano perfeito do Senhor nesta terra. Para sermos sal e luz na medida certa. Porque o sal em excesso, ele não presta. E a luz apagada, ela também não tem necessidade alguma e nem ação nenhuma. E modificação alguma ela faz uma luz apagada. E Jesus, ele nos ensina todos os dias, a sermos sal, né, como multiplicadores das influências e dos valores do céu, e também luz, representando, através do nosso comportamento e das nossas atitudes, os céus. Então, eu espero que, ainda que breve, essa palavra ela tenha sido uma bênção para você sobre o que é sal e luz na palavra do Senhor no Sermão da Montanha. E se assim permitir, na próxima quinta-feira, a gente continua com mais um trechinho do Sermão da Montanha para edificar a sua vida. Deus abençoe.